do debate eleitoral do Núcleo Praxis, com a presença de Maurício Parisi, candidato a deputado federal, representando o PCB, o Fábio Barbosa, secretário de comunicação do diretório do PT Butantã, representando o PT no lugar da Ana do Carmo, que não pôde vir, e o Caio Desorza, que deve estar despontando aí na área em breve, segundo ele nos informou, representando o PSOL, também candidato a deputado federal. Temos a presença do coletivo do jornal da São Remo, da ECA USP, organizado pelo professor Denis de Oliveira, e o Reginaldo, do Projeto Alavanca, que nos ajudou a organizar aqui, com o apoio do projeto, esse debate, que esperamos em breve seja transmitido ao vivo. E vamos lá. Eu tinha pensado o debate, não é nada tão formal assim como na Rede Globo, essas televisões que vocês estão acostumados a debater, mas eu tinha pensado aqui da gente fazer quatro blocos, tá? Com abrir do público, enfim. Um primeiro bloco, uma apresentação dos candidatos, né? Cada um se apresentando, falando do seu projeto político, partidário, e também do seu projeto político enquanto candidato. Tá? E um segundo bloco que a gente fale aí da questão trabalhista, previdenciária, das políticas de assistência social. Um terceiro falando de saúde pública e educação. E um quarto falando de relações internacionais e relações sociais, machismo, xenofobia, racismo. O Caio não está achando o local. Então, ele acabou de receber mensagem aqui. Se eu puder escrever para ele. Então, bom, eu proponho que você está se comunicando aí? Estou esperando a resposta dele. Então o Fábio pode começar, apresentando aí fazendo uma apresentação pessoal e do seu projeto político partidário que você defende no seu partido, no PT. Por favor. Você tem aproximadamente, eu pensei em um debate dinâmico, 5 a 7 minutos cada resposta, tá? Tudo bem, aí você só me dá um toque. Tá bom. Como é que está aí o tempo. Eu, em primeiro lugar, agradecer o Projeto Alavanca, né, o Reginaldo, presidente aqui do Projeto Alavanca, porque mais uma vez cedido o espaço. Parabenizar o grupo, o coletivo Praxis, né, na figura do Yuri. Assim, acho que esse coletivo eu estou acompanhando há algum tempo, ele está sempre buscando tentar aproximar a discussão com um rigor acadêmico, assim, mais próximo das comunidades, né? A partir aqui da São Remo e de outros locais. Eu acho que acho elogiável esse esforço aí do coletivo. Espero que tenha sucesso e vida longa aí os trabalhos do coletivo Praxis. Acho que o ano passado, ano retrasado, foram feitos excelentes debates do coletivo aqui no espaço, ainda com pouco público, mas enfim, sempre muito bem feitos, muito, né, com debatedores experientes e estudiosos das suas respectivas matérias. Queria agradecer, parabenizar o grupo Praxis, né? Bem, meu nome é Fábio Barbosa, eu sou secretário de comunicação da executiva do PT do Butantã. E eu participo da coordenação e da campanha à deputada federal, da deputada Ana do Carmo. A deputada Ana do Carmo, ela é uma deputada uma deputada da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ela tem a sua base eleitoral majoritariamente em São Bernardo do Campo, né? A Ana do Carmo até hoje se define como uma doméstica. Ela foi auxiliar de cozinha do Sindicato dos Metalúrgicos, né? Posto que ela ocupou graças à intervenção do próprio Lula. Uma mulher que vem da região mais pobre de Minas Gerais, para a periferia de São Bernardo há muitos anos atrás. Chegou, acho que aqui com 7 anos de idade.
desde então ela se engajou nas lutas comunitárias do bairro onde ela morou e mora desde hoje. Ela nunca saiu do bairro, né? O bairro do Ferrazópolis, que é bem próximo da sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. E assim, uma mulher humilde, uma mulher que se alfabetizou com 18 anos de idade, né? Mas assim, uma lutadora, uma guerreira, né? E uma mulher que tem um trabalho de base assim, impressionante, porque é uma mulher que a gente tem uma expectativa de que ela saia só lá de São Bernardo do Campo com quase 50 mil votos, né? Que é a cidade que a projeta. Ela está no seu 4º mandato, ela teve 4 mandatos de vereador em São Bernardo e está finalizando agora o 4º mandato de deputada estadual pelo PT. E a partir do ano que vem temos muita esperança de que ela esteja em Brasília, na base de sustentação do governo Haddad, né? Contribuindo para fazer do próximo governo democrático popular a continuidade do projeto do governo Lula, né? A Ana é muito ligada, a trajetória de vida da Ana é muito ligada, inclusive ao Lula, a família do Lula, a figura do Lula. Na verdade é o Lula que estimula a Ana do Carmo a ser candidata desde o início, como vereadora, como deputada estadual, né? E também como deputada federal. Então ela sai. A Ana do Carmo ela tem uma trajetória, então. Ela é uma mulher que ela é proveniente dos grupos de fé e política da Igreja Católica, né? De orientação na teologia da libertação. Ela tem muito, né? O trabalho dela é comunitário, associativo, de reivindicações populares, né? Um trabalho assim enraizadamente no bairro onde ela está há muitos anos, né? Então assim, o bairro do Ferrazópolis lá, eu acho que de cada 10 casas do bairro deve ter pelo menos a metade de vota nela, né? Então assim, é uma mulher que preza muito pelo trabalho de base. O seu mandato parlamentar acabou ganhando no decorrer do tempo um componente muito forte na área socioambiental, né? Hoje na Assembleia Legislativa, cada deputado estadual ele pode ter até 3 frentes parlamentares que ele pode coordenar, né? E as 3 frentes parlamentares que a Ana do Carmo coordena são frentes de natureza socioambientais. Ela participa da Frente Parlamentar de Apoio à Billings, participa da Frente Parlamentar da Agroecologia e da Agricultura Familiar, inclusive é dela a lei da PEAFO, né, que é a lei da Agricultura Familiar e da Agroecologia do Estado de São Paulo. E uma terceira frente parlamentar diz respeito aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Inclusive, essa terceira frente eu contribuo no mandato como secretário executivo. E é isso aí, ela está em campanha, tem campanha em mais de 50 cidades, 50 a 100 cidades. E estamos com muita expectativa de elegê-la. O número dela é 1363. Quem está procurando aí uma excelente candidata, eu recomendo. Deputada federal Ana do Carmo, o slogan dela é simples assim, porque ela é muito simples, né? Obrigado pela apresentação pessoal e falar do seu projeto político partidário. Então, é um prazer para mim estar aqui, esse convite do Núcleo Praxis, conhecendo o projeto. Eu sou militante do Partido Comunista Brasileiro. Ele é o mais antigo partido político em atuação no Brasil. Ele tem 96 anos. Ele foi fundado em 25 de março de 1922. O PCB enfrentou 2 ditaduras, o Estado Novo e a ditadura burguesa militar de 64. Ele teve militantes assassinados e torturados em ambas ditaduras e também em momentos que foram considerados democráticos. O Partido Comunista Brasileiro ele vem desenvolvendo uma linha de praxis política centrada na concepção do poder popular.
poder popular é uma nova mediação que busca superar os limites da democracia liberal representativa, unindo a política ao trabalho. O grande problema do que nós chamamos de democracia liberal, ela restringe o campo da igualdade apenas à igualdade política e jurídica, esquecendo a igualdade social e econômica. Ou seja, ela cria uma abstração chamada cidadão, que é importante nas lutas democráticas, porém esquece que cidadãos tanto podem ser proprietários dos meios de produção, como também podem ser aqueles que, privados dos meios de produção, têm apenas a força de trabalho. Ou seja, uma concepção ingênua da democracia liberal faz com que nós esqueçamos que há uma divisão da sociedade em classes com interesses antagônicos. Então, nesse sentido, a concepção do poder popular é o alargamento para que a condição de trabalhador se torne também determinante da política. Nesse sentido, nós temos uma inversão histórica de pensar todos os processos sociais, educação, saúde, urbanização, posteriormente a gente vai falar de previdência, enfim, é uma outra concepção de sociedade que busca ser hegemônica. Nesse sentido, o poder popular ele busca criar um bloco histórico entre trabalhadores do campo e da cidade, a classe média assalariada, setores populares, setores que não trabalham, enfim, o campo da arte, o campo da ciência, enfim, todos aqueles que concretamente produzem as condições para a vida das pessoas ser mais humanizada. Ou seja, criar condições para um movimento que, além do campo da política, quebre o capital como relação social e econômica, a mercantilização da vida. Essa mercantilização está cada vez mais atacada, ou seja, ela quer transformar educação, saúde, acesso à água, à luz, tudo que historicamente se confirmou como direito em mercadoria, ou seja, só aqueles que têm dinheiro serão acessíveis. Agora, é muito difícil ter dinheiro numa sociedade que precariza o trabalho. Estamos criando uma barbárie, que é concretamente, você só vive se tem dinheiro, mas não existem nem os meios, se nós pensarmos de forma clássica, de você ter acesso a dinheiro, que é o emprego clássico, formalizado. Ora, isso é a barbárie. Por conta desse novo modelo do capitalismo, que está em crise desde os anos 70, como uma crise estrutural, no mundo inteiro vem se desenvolvendo ofensivas neoliberais que não têm mais nenhum pudor de usar meios autoritários. Eu acredito em muitas pessoas que a base desses novos movimentos de extrema-direita é o fundamentalismo neoliberal, de quebrar qualquer vínculo social dos indivíduos e torná-los em empreendedores egoístas, cada um por si e Deus por ninguém. Nessa linha de raciocínio, enquanto candidato, toda a minha proposta é visando enfrentar esse complexo bancado pelo capital. Tivemos um golpe de Estado no Brasil, um golpe que, no meu entender, não acabou com o impeachment, mas é um golpe processual, de limitação da democracia. Você coloca o poder judiciário numa situação acima da sociedade. O poder judiciário não é permeado pela democracia, pelo questionamento democrático. O poder judiciário é a matriz do golpe em curso, é a matriz das futuras restrições do campo democrático no país. Então, nesse sentido, participo de lutas. Eu sou militante há cerca de 10 anos, eu sou secretário político da célula Ishiva Mesaros, uma célula de trabalhadores da educação, que vem desenvolvendo formação intelectual e política dos trabalhadores, concursos, seminários, eventos. Eu sou sindicalista enquanto professor da Rede Municipal de São Paulo, atuo no SIMPEI. Minha proposta como deputado tem aparecido em algumas áreas. Eu tenho sido um crítico da Base Nacional Curricular Comum, que reforça a divisão entre escola de ricos e escola de pobres, para uma mão de obra que vai ser precária, terceirizada. Não se precisa saber nada, basta saber ler manual de instrução. Tenho comprado a briga com a escola sem partido, que na verdade não é escola sem partido, é escola sem partido, escola sem partido de direita, sem partido de esquerda e com partido de direita. É uma visão clara. Estamos discutindo o apoio à Comissão da Verdade para a memória e principalmente combatendo o revisionismo historiográfico, que tem por meta apagar o processo de formação de consciência do povo.
eu tenho como proposta a criação de uma lei que torna obrigatório o ensino da história da ditadura nas escolas brasileiras, bem como a formação de oficinas em diretorias de ensino e em órgãos similares, de vários níveis. Isso é uma experiência que veio da Alemanha no combate ao nazismo, né? É uma formação contra a barbárie e contra a tortura, porque nós temos heranças negativas desse período da ditadura, como, por exemplo, uma polícia militarizada que é treinada para atacar movimentos sociais e trabalhadores e olha para os bairros pobres como bairros de perigo e de criminosos. Isso é uma sequela, um resquício da ditadura. Uma extrema corrupção dos setores financeiros, porque a corrupção estrutural do capital, né, que consiste principalmente em desvio de recursos públicos, enfim, uma candidatura disposta a politizar as discussões do orçamento entendidas como luta de classes. Obrigado. Obrigado, Maurício. Se apresenta, né? Bom, pessoal, eu queria abrir esse segundo bloco, que a gente vai falar aqui justamente dos retrocessos, né, e das propostas de vocês, dos retrocessos aí depois desse golpe de Estado de 2016, e das propostas de vocês aí como candidatos, representantes de candidatos. Bom, sabemos aí que o golpe parlamentar e judiciário foi gestado aí desde 2004, 2005, quando a grande imprensa começou a lançar aí na opinião pública as tais das denúncias de um tal mensalão, de um depósito mensal que nunca acabou sendo comprovado, e ao que se parece tudo não passou de um caixa 2, que era muito normal, mas no caso serviu para construir, né, esse ataque ao lulismo, ao PT, que apesar de várias críticas, né, que a esquerda possa ter ao lulismo, foi um período de muitos avanços sociais, né, indiscutíveis avanços sociais também, né, e num momento de crise econômica mundial em 2008, né, em que não dá mais para dividir aquele bolo que está crescendo para todos, que é preciso tirar mesmo de alguns, o lulismo, diante daquela conciliação de classe, não pôde, né, se manter com forças, né, e perdeu o apoio popular. O golpe, o grande empresariado brasileiro não queria pagar pela crise econômica, enfim, queria passar reformas trabalhistas, antirreformas previdenciárias, né, retirar direitos dos trabalhadores para evitar seu prejuízo com a crise econômica mundial. Enfim, muitas perdas de direitos sociais desde então, né, com o governo interino do Temer, né, um governo não eleito, sem representatividade, que passou goela abaixo da população medidas extremamente antipopulares. E eu elenco aqui alguns retrocessos do golpe, né, a PEC dos gastos, né, ou seja, um limite para os gastos públicos, né, durante 20 anos, que com o aumento da população, a inflação, enfim, vão causar claramente a diminuição de investimentos públicos, sociais, né? Essa nova lei trabalhista, né, que enfraquece os sindicatos, né, libera a terceirização indiscriminada, né? Enfim, abaixa os salários de uma maneira geral para supostamente aumentar o emprego, como aconteceu na Espanha, né, há uns anos atrás, que entrou em forte recessão diante desse método de emprego, né, de aumento do emprego no meio da crise econômica, né, o declínio do crédito rural, né, a flexibilização de práticas de semi-escravidão no campo, né, enfim, tudo isso em nome de uma caça indiscriminada à corrupção, né, que teria sido inventada pelo PT, enfim. Diante disso, especialmente dessa questão da PEC Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Estou vendo o pessoal da UJC. Eu estou elencando aqui alguns retrocessos do golpe, depois eu queria que vocês falassem a respeito. Depois você se apresenta. E eu sou aqui. Bom, houve um sério desmonte dos programas sociais, né, Bolsa Família, né,
que foram colocados em traves, a Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, né? Fim do Farmácia Popular, fim do Ciências Sem Fronteiras, enfim. Congelamos, como eu disse, o gasto público durante 20 anos, né? Uma ameaça aos serviços universais de educação, saúde, etc. Uma abertura do pré-sal, do riquíssimo pré-sal, né? A petroleiras estrangeiras, né? O Temer chegou a colocar o Nelson Silva, ex-consultor da Shell, na liderança da Petrobras, né? Uma ameaça à nossa soberania nacional. Uma reforma do ensino médio autoritário, o fim da filosofia e da sociologia, né? A retirada do termo identidade de gênero, de orientação sexual, né? Enfim. Colocada no Banco Central do Ilan Goldfein, né? Economista-chefe do Itaú. Na saúde, Ricardo Barros, ligado ao plano de saúde. O Alexandre Moraes, né? Ex-advogado do PCC no STF, enfim. Foi liberada a venda de terras a estrangeiros, né? Uma coisa que a Dilma havia vetado pouco antes de ser derrubada. Né? Liberada a base de Alcântara, está em negociação para os Estados Unidos, né? Uma base importantíssima, geoestratégica. Convite militar perigosíssimo para os Estados Unidos fazerem exercícios na Amazônia. Né? A FUNAI destroçada, fim da autoridade de demarcação pela FUNAI, né? Indiciamento de indígenas, de antropólogos, enfim. Banco do Brasil, quilombolas. Banco do Brasil fechou 400 agências, Caixa 130, 18 mil funcionários desempregados, né? Terceirização restrita, que eu já falei. Reforma da Previdência, que tende a impedir aposentadorias de milhões de trabalhadores. E, enfim, um aumento geral do custo de vida, do gás, dos combustíveis, da luz, que reflete no aumento dos alimentos, né? Que já é um problema desde 2008 com a crise econômica, que foi também uma crise de preço dos alimentos, é bom lembrar disso. Né? Chegamos em 2009 a 1 bilhão de famintos no mundo. Essa foi a evolução capitalista, né? Em 200, 300 anos, conseguimos esse recorde de 1 bilhão de famintos em 2009. Então, diante de todos esses retrocessos sociais do golpe, desse realinhamento com o imperialismo da nossa política externa, né? Desse ataque à Previdência, ao trabalho, à saúde pública e à educação, eu queria continuar conversando com vocês no bloco 2, 3 e 4, justamente sobre trabalho, sobre educação e saúde e sobre relações internacionais. Mas antes, o Caio teve um problema, chegou agora, queria que ele se apresentasse, representante do PSOL, candidato a deputado federal, que ele desse umas palavras sobre a trajetória dele e sobre o seu projeto político partidário. Caio, por favor. A gente está fazendo mais ou menos 7 minutos, não é nada muito formal, mas mais ou menos isso, para depois ter tempo para a gente conversar. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Caio, eu sou recém-integrado no PSOL. Né? A esquerda marxista, que é a corrente da qual eu faço parte, esteve no PT até o início de 2015 e nós ingressamos no PSOL formalmente no início de 2017. Mas já fui candidato a vereador pelo PSOL em 2016. Né? Se for para falar da minha trajetória, comecei no movimento estudantil, fui do DCE da Unesp, da FATEC, fui diretor da União Estadual dos Estudantes, depois na rede estadual como professor, fui conselheiro da PUESP. E ajudei a organizar e a fundar o movimento das fábricas ocupadas, que é um movimento importante que ajudou trabalhadores a ocuparem as fábricas, tomarem elas dos patrões e organizar a produção, colocar as fábricas para funcionar sob o controle dos trabalhadores. Isso foi um movimento importante que envolveu algumas dezenas de fábricas no Brasil e que teve uma repercussão internacional importante. É um movimento que organizou um encontro de fábricas recuperadas pelos trabalhadores, aliás, 2 encontros desses na Venezuela, em 2005 e 2007, e um movimento do qual eu fiz parte e os militantes da esquerda marxista fizeram parte. Hoje, o bastião que sobrou disso, depois de um ataque que esse movimento sofreu durante o governo Lula ainda, em 2007 principalmente, nos anos seguintes, hoje o bastião que sobrou desse movimento é uma fábrica que fica próxima a Campinas, na cidade de Sumaré, chama Flasco.
que é uma fábrica que segue sob controle dos trabalhadores, reivindicando a sua estatização sob controle operário. E a gente se apresenta nessas eleições, né, a esquerda marxista lança uma série de candidaturas, aqui em São Paulo eu estou cumprindo essa tarefa, que são candidaturas que a gente chama de candidaturas contra o sistema e pela revolução socialista. A proposta que a gente apresenta, a gente entende que hoje a sociedade, a gente está vendo aí que a burguesia, a classe dominante hoje, ela não gostaria de ter hoje uma prospecção eleitoral que está se desenhando, né? Ela preferiria um Alckmin hoje em primeiro lugar, ou quem sabe uma Marina Silva, ou um Meirelles, mas ela não queria um Bolsonaro e um Haddad, mesmo o Ciro Gomes, né? Acontece que o que a classe dominante, que controla as regras eleitorais, a classe dominante que controla os investimentos, né, que determina para onde vão os investimentos e, portanto, que determina em grande parte o resultado das eleições, que controla os meios de comunicação, né, aí incluso no setor dominante, talvez, da burguesia, a Rede Globo, né, não conseguiu ter o que esperava, porque a realidade trouxe uma polarização social que é uma expressão da luta de classes que coloca, na verdade, um sentimento de não identificação nenhuma mais com o sistema de representatividade que a gente tem hoje. E a nossa proposta política é dialogar com esse sentimento. Então, a gente não é que a gente vai chamar o voto nulo ou que a gente vai boicotar as eleições, mas a gente intervém no campo eleitoral dialogando com esse sentimento que está contra tudo que está aí, né? A gente entende que o crescimento do Bolsonaro hoje não é um crescimento que acontece porque existe uma legião de 30% do eleitorado brasileiro que é a favor das ideias retrógradas e reacionárias que o Bolsonaro defende. A gente entende que tem uma grande parcela hoje de gente que está votando no Bolsonaro porque está contra tudo que está aí e vê no Bolsonaro uma forma de expressar esse protesto, um voto de protesto, digamos assim. Então, a gente acha que o Bolsonaro hoje cresce porque a esquerda não foi desenvolvida uma alternativa que pudesse representar um voto de protesto, ou que pudesse representar um voto contra tudo que está aí, né? Mesmo o candidato do meu partido, o Boulos, ele começou agora, faz 10 dias, a se colocar como um candidato contra o sistema, né? Mas a gente entende que não basta só dizer que é contra o sistema, é necessário, quando se é perguntado se vai governar com os bancos, não responder sim, claro, temos só que controlar as taxas de juros. Não, é necessário responder, não, nós não temos que governar com os bancos. Os bancos são inimigos do povo. Os bancos são os que controlam o sistema. Se a gente quer fazer um governo que possa resolver a crise do ponto de vista da classe trabalhadora, a gente tem que enfrentar os bancos. E um governo um governo dos trabalhadores, um governo socialista, deveria estatizar os bancos no Brasil hoje e colocar eles sob controle dos trabalhadores. Então, tem 2 minutos, é isso? Então, a nossa proposta ela vai nesse sentido. É uma proposta de ter nas candidaturas proporcionais algo que nos parece falta nas candidaturas majoritárias. Ou seja, um discurso de ruptura com o capital. Então, a gente propõe a estatização do Banco de Decretação, do monopólio estatal do comércio exterior, a estatização de todas as empresas públicas que foram privatizadas, ou seja, um governo de ruptura, com o não pagamento da dívida pública interna e externa, e a destinação desse dinheiro para as áreas sociais, para estabelecer saúde pública universal, educação pública gratuita para todos em todos os níveis, da creche à pós-graduação. Ou seja, um governo de ruptura. A nossa proposta é essa e a gente busca fazer isso, ou seja, uma proposta um pouco mais, no espectro, um pouco mais à esquerda dentro do PSOL mesmo. Que
que o Brasil viveu com esse golpe de Estado em 2016. É um golpe que é bem importante a gente lembrar que não foi só um golpe parlamentar, foi um golpe judiciário, um golpe da mídia, né? Um golpe, enfim, como diz o professor Paulo Arantes, um golpe dentro do golpe, né? Porque as estruturas que a gente está vivendo hoje, estruturas políticas que a gente vive hoje, são estruturas que foram acorrentadas nos anos 60, durante a ditadura militar. Mas as estruturas nunca mudaram, né? Então a gente tem que trabalhar política dentro dessas estruturas, infelizmente, né? Uma estrutura arcaica, uma estrutura rígida, uma estrutura conservadora, que permite esse tipo de golpe dentro da legalidade, por incrível que pareça. Apesar de várias coisas ilegais que tem aí no meio. Mas enfim. Vamos lá, pessoal. Então, para uma segunda rodada, né, eu queria que vocês agora, então, eu ia propor agora que cada um falasse em 5 minutos para dar um espaço para o público fazer uma réplica e vocês, né, fazer uma pergunta e vocês fazerem uma réplica. Então, eu queria que vocês falassem aí de como vocês veem essa antirreforma trabalhista que passou, que tirou de direito dos sindicatos, né? Inclusive teve uma parte aí de uma reforma político-partidária também, que tirou dinheiro do PCB, inclusive, né? O PCB perdeu a verba partidária, o PSOL, se não me engano, não perdeu, né? Mas ficou no limiar, enfim, o PSDB perdeu. Eu queria que vocês falassem dessa antirreforma trabalhista, né? Como ela vai afetar a vida da população e de emprego, etc. E da antirreforma previdenciária, que está em pauta aí, né? Como isso afeta a vida da população e do problema do declínio aí, né? Com esse golpe das políticas de assistência social, tá? Então é isso, 5 minutos para cada um. Podemos agora inverter, começar pelo Maurício? Ótimo. Eu queria, antes de começar, socializar uma notícia muito triste. Acabou de falecer o professor Antônio Roberto Espinosa, da Unifesp, que foi o comandante Espinosa da BPR nos anos 60. E comandou a organização depois de Carlos Lamarck, um grande intelectual, um homem com uma trajetória de luta, um grande camarada que se vai hoje. Perda. Bem, o que foi elencado aqui faz parte de um projeto de ajuste dos setores capitalistas brasileiros ao novo cenário da crise de 2008. Aquela margem que permitia crescer e, de certa forma, um pacto com os setores populares, no primeiro governo Lula, no segundo governo Lula, basicamente com a exportação de commodities para a China, que permitiu uma gordura para políticas sociais, não é hoje mais possível. Você não tem mais aquele setor da burguesia interna disposto a colaborar com isso. Eu acho que nem o vampiro, as nossas frações burguesas provaram o gosto do sangue do trabalhador e estão dispostas a pagar com esse sangue o ajuste à crise internacional. Sem contar a ampliação de interesses imperialistas no Brasil, vide a venda do pré-sal, vide a traiçoeira venda da Embraer. O enfrentamento disso, uma coisa que eu coloco, sem parecer que é uma estratégia caída do céu, é retomarmos a luta pela estatização. Eu concordo com o Caio, precisamos reestatizar instituições como a Vale do Rio Doce, a Petrobras, a Embraer, precisamos dar apoio estatal à ocupação de fábricas como política, estatizar o sistema financeiro, né? Pensarmos, eu tenho feito a proposta do sistema educacional único, que é a estatização da educação brasileira, da pré-escola à pós-graduação. O modelo é o SUS, mas pensando cada vez mais diminuir essa margem para negócios privados. Né? Podemos ter um sistema único de transporte, um sistema único de abastecimento. Quando eu era moleque, havia uma empresa estatal chamada Combal, Companhia Brasileira de Alimentação. Ela vendia produtos mais baratos, ela tinha mercados, o caminhão de peixe ia no dia da feira. Essa empresa foi extinta, privatizada durante o governo Collor, que foi o primeiro choque neoliberal no Brasil. Segundo a FHC, agora nós temos esse neoliberalismo aí golpista. Então, por que não a reforma agrária se concretizando com os pequenos produtores tendo sua produção comprada pelo Estado, que criaria mercados populares,
restaurantes populares nos centros urbanos, favorecendo a classe trabalhadora. Isso não é novo, isso é factível, isso é possível, né? Isso é uma opção política, tornando viável. Claro que isso implicaria um enfrentamento com multinacionais da produção alimentícia, como a Monsanto. Obrigado. Controla meu tempo. Então, essa questão que se coloca. Ora, isso tem um aspecto internacional de dependência neocolonial. Ou seja, foi bastante ignorada por boa parte da opinião pública brasileira, inclusive da esquerda, a ocupação brasileira no Haiti. Eu vejo essa ocupação, aquela tentativa de ganhar um assento no Conselho de Segurança, mas isso na prática permitiu o quê? Que as Forças Armadas brasileiras tivessem um treinamento prático para realizar ocupações em bairros, em comunidades. A segunda coisa, um setor da burguesia interna, como a empresa que eu esqueci o nome, da família Alencar, né, podia usar uma mão de obra que recebesse menos de R$1, menos de $1 por dia. Então, esse modelo de capitalismo haitiano, de gestão de mão de obra com ocupação militar, é algo que me perturba e me preocupa, né? Como esse modelo está por trás da reforma trabalhista, da reforma da Previdência. A reforma do ensino médio, a BNCC, é a reforma trabalhista na educação, porque o ensino médio já é um momento para o jovem da classe trabalhadora da sua inserção no mercado de trabalho, né? Ou seja, a BNCC garante a inserção subalterna do jovem trabalhador, como trabalhador de serviços, como garçom, operador de máquina, e coisas que não vão ter férias, né? Que na verdade é um modelo americano de sociedade. A gente vê muito a riqueza americana, mas a gente esquece o padrão de classe trabalhadora numa sociedade que é liberalizada, né? Que a força de trabalho é pura mercadoria. Então nós temos aqui no Brasil um momento de um capitalismo puro sangue, que inclui movimentos que tendem ao fascismo, cuja base é o quê? É esse fundamentalismo de mercado. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho importante a gente ver que tem, além da crise capitalista, que vai impelir a classe dominante a desferir os ataques, a retirada de direitos, etc., aqui no Brasil, em cada país isso se expressa de uma maneira, né? Aqui no Brasil, a gente viu também um outro fenômeno muito importante, foram as jornadas de junho de 2013. Aonde milhões de pessoas saíram às ruas, né? A princípio em solidariedade contra a repressão policial, que uma primeira vanguarda tinha sofrido ao lutar contra o aumento das tarifas, mas o fenômeno que milhões de pessoas saíram às ruas, motivados a princípio por isso, mas que começaram a reivindicar tudo, né? Queriam mudar a vida e não sabiam muito bem como fazer isso. E que aí foram manipulados, houve uma capitalização da mídia burguesa, da direita, etc. Mas a questão é que houve um movimento legítimo, espontâneo das massas de ir para as ruas naquele junho de 2013, que representava, e botando fogo nas assembleias legislativas, e etc., ou seja, que representava uma indignação e uma ruptura das ilusões que setores amplos das massas tinham antes nas instituições políticas, nas instituições burguesas. A resposta da Dilma naquele momento eram 5 pontos, que incluía um plebiscito para uma reforma política, vocês devem lembrar dessa resposta. Mas a resposta da burguesia para isso, da classe dominante, foi, em março de 2014, instalar a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, ela vem como uma resposta a junho de 2013. Ela vem com o sentido de buscar, primeiro, que a burguesia entendeu que o PT não servia mais para governar a sociedade brasileira como vinha servindo para a burguesia até então, né? Muitas das coisas que inclusive foram listadas aqui como retrocessos do golpe tiveram seu início já no governo Dilma. E eu falo isso com propriedade de na época, ser militante do Partido dos Trabalhadores. A privatização do pré-sal, por exemplo, quem fez o leilão do Campo de Libra foi o governo Dilma, imobilizando as forças armadas para reprimir quem estivesse contra, inclusive, com fragatas da Marinha apontando suas armas
para onde estava acontecendo o leilão no Rio de Janeiro. Né? A gente não pode esquecer que a lei antiterrorismo foi apresentada pelo governo Dilma para ser aprovada no Congresso. Ou seja, e as contra-reformas que, inclusive, a Dilma, a contra-reforma do ensino médio, a Dilma já tinha como plano apresentar ela também. A gente precisa ter claro que o impeachment da Dilma, ele foi um golpe, mas o conteúdo de um golpe, que é dar um cavalo de pau, ou seja, que é virar 180 graus a linha do governo, não é necessariamente o que aconteceu. O Temer, ele acelera e aprofunda ataques que o governo de austeridade do segundo mandato da Dilma já vinha fazendo. Né? Toda aquela discussão que a gente fazia, a Dilma, no segundo turno das eleições contra o Aécio, em 2014, discursava de vermelho nos comícios, com o punho erguido junto com Lula, dizendo que era nós contra eles, os pobres contra os ricos. E no dia que ganhou a eleição no domingo, à noite, estava vestida de branco, dizendo agora nós precisamos de unidade nacional e convidando, estendendo a mão para o PSDB. E aí escolheu uma equipe ministerial que poderia ser a equipe ministerial do Aécio Neves. Ou seja, aquele governo ele começa e ele é interrompido porque a classe dominante ali queria o Aécio presidente, não queria mais a Dilma. Não confiava mais na Dilma e no PT para continuar, depois de junho de 2013, continuar governando a sociedade. Eles queriam outro governo. Mas a direção do PT e o governo da Dilma queria provar que continuava sendo útil para a burguesia. Então a gente tem que ter isso claro. E isso diz respeito ao que agora é a opção do Haddad, por exemplo. Eu queria ler aqui um trecho bem curto de uma entrevista que foi dada pelo ex-diretor do Banco Central e sócio fundador da gestora de investimentos Mauá Capital, Luiz Fernando Figueiredo, agora para a Folha de São Paulo de domingo, aonde tem uma pergunta que a Folha faz para ele, que é a seguinte: o Haddad distanciou-se do economista mais heterodoxo do PT e admite a necessidade de ajuste na Previdência agora. Esses acenos não convencem? A resposta do ideólogo burguês aqui é aquela história: você tem um funcionário fazendo corpo mole, dá uma chance para ele melhorar o desempenho e ele não se corrige. Aí você cansa, resolve demiti-lo e ele diz que agora vai mudar completamente. Dá para acreditar? Resposta para a Folha de São Paulo: é um patrão falando para o seu empregado. É assim que eles veem o governo do PT e, aliás, qualquer governo. Eles são os donos do Brasil, dizendo que os funcionários deles, que são o presidente da República, o Congresso Nacional, etc., se não fazem as coisas, têm que ser demitidos. E foi o que eles fizeram com a Dilma, porque a Dilma não estava mais cumprindo como eles achavam que tinha que cumprir. E não é porque ela estava fazendo diferente, corpo mole, é porque as necessidades, por conta da crise do capitalismo, exigiam que os ataques fossem mais fundo e mais rápidos. E a Dilma não fazia. Sem banho-maria. E a direção do PT não fazia, não é porque não queria, porque é incapaz de fazer isso, porque ela tem uma base social que não permite. Tem as políticas sociais a serem mantidas. Exatamente, porque senão ela perde a base social dela. Aliás, foi o mesmo motivo que derrubou a União Soviética. Eles queriam manter a política social e a competição de mercado. Semelhante. Perderam a competição. É uma analogia dos Estados possível. Unidos, caíram. É uma analogia possível. Agora, hoje, o Haddad quer voltar ao governo, ou o Lula gostaria de voltar ao governo, para servir a esses caras. E esses caras estão dizendo: nós não queremos mais. Só que eles também não querem o Bolsonaro. Eles dançaram nessa porque eles previam a Haddad. Então, a luta de classe é mais complexa do que eles foram. Eles previam Ou há uma aposta dos setores populares, inclusive alimentada pelo propaganda eleitoral, que vamos voltar aos bons tempos. Bem simbólico esse modo da Folha ver o mundo. Aí a contradição que vai se colocar, não fazendo uma análise sectária, há uma base popular esperando um contra-reformismo do Haddad. Só que ele está em contradição. E, ao mesmo tempo, tem uma expectativa para ele conseguir vencer de querer ser uma face humana para as reformas, uma face gato. Mas essas ilusões se dissiparão
Bom, vamos Por favor. Eu. Banheiro aqui embaixo. Então, eu gosto sempre de lembrar de uma frase do Lenin tentando explicar a Revolução de 17. Né? Por que ela foi possível? Porque assim, eu sou de uma geração que cresceu lendo Lenin, né? E fazendo política e tal. E o Lenin dizia assim, olha, a Revolução Russa ela foi possível, e aí ele entra um pouco na questão da psicologia das massas, e ele fala o seguinte, ele fala, a Revolução Russa foi possível não é porque o povo queria fazer a revolução, e não é porque um partido A, B ou C dos revolucionários, mais do que qualquer um, queriam fazer a revolução. Não foi por isso que aconteceu a revolução. Né? A Revolução Russa aconteceu porque o povo não podia mais viver sem fazer a revolução. Né? E quando o povo não pode mais viver sem fazer a revolução, o povo faz a revolução com grupos, sem grupos, com revolucionários, sem revolucionários, o povo faz uma revolução. O resultado da revolução é outra história. Né? Então, o que é essencial para ter uma revolução, né, é primeiro que o povo deseje fazer a revolução e não só deseje, não possa viver mais sem fazer a revolução. Né? Então, essa condição na Rússia foi propiciada pela desorganização que a guerra provocou, o colapso do czarismo. Mas eu quero chamar a atenção ao seguinte, esse componente ele é crítico, ele é essencial para um processo revolucionário. É necessário que o processo produtivo esteja desorganizado a tal ponto que as massas não consigam mais viver sem fazer isso. Né? E aí você tem um processo que, né, aqueles dias onde algumas semanas representam mais do que 20 anos. Né? Então, eu quero deixar isso claro, porque assim, no meu entendimento, assim, não basta você desejar fazer, eu desejo que a revolução vai acontecer, vai ser assim, me lembra muito a figura do Dom Quixote no romance do Cervantes, né? Então, assim, isso é uma primeira colocação que eu queria deixar claro. Outra questão é a seguinte, o proletariado, né, se na época do século XIX, na época da formulação do socialismo científico, o proletariado ele tendia a ser majoritariamente fabril, né? Então, ou seja, a fábrica era o local onde os proletários se organizavam. E aí, era assim, não era que era mais fácil, toda época tem a sua dificuldade específica, mas o proletariado fabril, ele gerou um tipo de partido, um tipo de concepção. O Marx achava que o capitalismo era a última forma antagônica de sociedade, né? Porque ele via que da superação do proletariado fabril organizado em partido, ele tomaria o poder e faria um outro modelo de sociedade, né? Enfim. O nosso drama hoje é que o nosso proletariado, primeiro, ele já não é preponderantemente operário e fabril. Ele não é. Né? Pior, mais da metade da força de trabalho ela está na informalidade. Né? Assim, e a gente lida com contradições que são assim, absurdas. Né? Nós estamos aqui na favela São Remo. Se a gente andar 50 metros e atravessar o muro, nós estamos num outro mundo, no outro padrão de civilização. Né? Aqui, se você vai ser difícil, são pouquíssimas pessoas que você vai ver com carteira assinada. Né? Se o cidadão está numa fábrica, numa carteira assinada, você fala com o sindicato dele, geralmente era o sindicato que faria o cara puxar a uma pessoa para vir aqui discutir política. Por que não tem ninguém que é difícil você organizar o povo aqui? Porque como é que você organiza um proletariado informal? Né? Que instância você organiza um proletariado? Então, assim, a gente hoje lida com um nível de contradições e de complexidade que vai muito mais além do que foi tratado nos manuais, né, do socialismo científico. Então, é de fato muito mais difícil, muito mais complicado.
coloca uma categoria de problemas muito mais difíceis de você lidar. E aí, assim, eu sou do PT, sou secretário de comunicação, eu fui muito tempo de grupos de esquerda do PT, mas enfim, eu chego um momento em que o que eu percebo, assim, o que eu percebo claramente no PT, é que o PT tem uma diferença dos demais partidos, que é o fato de que o PT está muito mais enraizado no que o povo tem de mais organizado, né, e fora das instâncias acadêmicas e etc e tal, e que por conta disso ele consegue discutir política numa outra esfera, né? Assim, o PT hoje, ele de fato é uma coisa mais parecida com o que era uma grande organização operária há muitos anos atrás. Primeiro que era uma organização internacional, né? Tudo que o PT fala aqui repercute mundialmente, né? Ele não é um grupo, né, que pese, ele não é um grupo pequeno, assim, territorializado, né? Ele é um grupo, então ele lida com coisas muito mais complexas, né? A coisa é muito mais complexo, muito mais difícil. Então, eu queria dizer o seguinte, tem muita coisa para a gente falar sobre o golpe, o que foi, como foi, as condições, as contradições, mas efetivamente que eu queria fechar essa minha fala agora para dizer o seguinte, assim, olha, a gente, eu hoje tenho muita clareza que no xadrez político brasileiro hoje, se você tirar o PT desse xadrez político, o poder cai no colo do fascismo. A única força que impede o fascismo no Brasil hoje de estar no poder é o Partido dos Trabalhadores, né? Então, é do Partido dos Trabalhadores que vai vir a solução para vencer o fascismo, né? Para retomar o rumo do país, de um Brasil que tem uma perspectiva de futuro, e que fora disso eu não vejo, de fato, infelizmente, eu não vejo possibilidade nenhuma de que a gente possa estar aqui discutindo isso, né, livremente. Obrigado, Fábio. Na questão da educação pública, né, e da saúde, né, a gente sabe aí que 90 mil bolsas do FIES cortadas, fim do Pronatec, né, vários problemas que já vem ocorrendo, fora os problemas de ordem ideológica, a parte da sociologia, da filosofia na educação e no ensino médio. Né, na saúde, foram reduzidos de 4 a 2 os médicos nas unidades de pronto atendimento, um monte de problemas aí que vão ser causados, vão se agravar aí com esses 20 anos de congelamento. Então eu queria que vocês falassem agora, tentando focar agora esse bloco na educação, no problema, né, que o Darcy Ribeiro falava, que a crise da educação no Brasil não é uma crise, né, no sentido algo que é um projeto, né, um projeto político de ignorantização social, né, de amansamento social, e o problema da saúde pública, que é um dos mais graves da população hoje. Então agora, para girar de novo, começamos com o Caio. Por favor. Sim, você acaba 5 e 10. 5 minutos, é isso? Bom, para começar daqui mais 3. eu acho que é importante a gente entender o que motiva essa PEC, né? A crise do capitalismo, se você pegar o orçamento de 2017 da União, você vai ver que ele tinha a princípio ele tinha sido projetado para ser um orçamento de, acho que 3,6 trilhões de reais, e ele foi executado no final de 2017, um orçamento de 2,4 trilhões. Por que ele foi? Teve cortes, né? O orçamento não teve arrecadação desesperada, e aí teve muitos cortes. Sim. Agora, esses cortes foram aonde? Se você pegar o quanto que estava previsto para se pagar de juros e amortização da dívida, e aí tem aquela ONG, Auditoria Cidadã da Dívida, que tem esses dados muito claros, isso não foi mexido. Eles pagaram R$1 trilhão de juros e amortização da dívida pública em 2017, que já seria o que eles iam pagar de qualquer maneira. O que foi cortado foi todo o resto, educação, saúde, nas áreas sociais que veio o corte. O orçamento está sendo estimado nisso, até que ela é um instrumento para
continuar garantindo que as áreas sociais sirvam, o corte nas áreas sociais sirva para manter o pagamento de juros da dívida, que significa manter o saque do dinheiro público para os investidores, para os rentistas, para os capitalistas que vivem da especulação, para os grandes bancos, para os grandes investidores. Então, essa lógica é que precisa ser rompida. Então, não é simplesmente revogar a PEC, porque antes da PEC também estava ruim, ficou muito pior, mas já estava ruim. Antes da PEC você já tinha a DRU, você já tinha a Lei de Responsabilidade Fiscal, você já tinha uma série de leis que engessam a possibilidade de um governo, seja ele qual for que chegue lá, de poder investir nas áreas públicas, porque ele é obrigado a garantir o pagamento da dívida, do superávit fiscal primário para a dívida pública. E é isso que precisa mudar. Então, precisa revogar a PEC, mas precisa revogar a LRF, que não tem nada a ver com combate à corrupção. A LRF é garantir dinheiro público para os bolsos dos investidores e dos rentistas. E precisa parar de pagar a dívida. Está aprovado na Constituição de 88 que tinha que fazer uma auditoria que nunca foi feita. A auditoria cidadã, que faz essa auditoria já de maneira não oficial, digamos assim, há muito tempo já demonstrou quanto essa dívida já foi paga, não deveria ser paga, que tem parcela que é dívida odiosa, que fala, ou seja, que ela foi usada para fins imorais, né, para repressão durante a ditadura militar, etc., ou seja, ela não deveria estar sendo paga agora, coisa que está irregular, que foi contratos de dívida que foram refeitos e que já estavam irregulares, que não deveriam ter sido pagos, e que ela continua só crescendo e desviando. Então, essa é a questão. A questão da educação ela precisa ser resolvida quando a gente parar o saque que existe hoje com o sistema da dívida pública e passar a investir na educação. Hoje seria absolutamente possível a gente ter educação pública gratuita de qualidade para todos, em todos os níveis, com qualquer jovem se formando no ensino médio entrando automaticamente no ensino superior público, sem precisar de vestibular mais, se a gente tivesse 3, 4 vezes mais o investimento que tem hoje em educação, o orçamento que tem hoje para a educação, fosse triplicado ou quadruplicado, que não significaria nem metade do que hoje vai para a dívida pública. Seria possível fazer isso. Então, isso os governos não fizeram. E aí, aproveitando o restinho de tempo que eu tenho aí, eu queria entrar numa polêmica, tenho 2 minutos ainda. Eu não concordo com a tese que o companheiro coloca de que hoje o que pode salvar o Brasil do fascismo é o PT. Pelo contrário, o que possibilita que hoje, nós estamos muito longe de ter fascismo no Brasil. O fascismo não é, o Bolsonaro não é fascista, por exemplo. Preciso compreender o que é o fascismo, o que é cientificamente. Mas, se hoje a gente tem grupos protofascistas se encorajando para dizer o que eles pensam, coqueteando querendo fazer manifestação de rua, embora eles não consigam fazer, coisa desse tipo. E se hoje a gente tem uma situação que pode se desenvolver para que haja um crescimento de grupos fascistas no Brasil, isso é responsabilidade da política de conciliação de classes levada a cabo pela direção do PT durante 14 anos de governo. Porque o que fortalece a extrema-direita é quando a esquerda deixa de ser esquerda e abraça o Maluf, abraça o Collor, abraça o Sarney, o Renan, abraça todos os inimigos históricos da classe trabalhadora, abraça a direita, afaga a direita no seu governo e permite que a direita se sinta à vontade. E permite que a extrema-direita, portanto, comece a se sentir à vontade. A conciliação de classes é a antessala do fascismo. E o que a gente viu foi a conciliação de classes. Então, longe do PT hoje ser a solução contra o fascismo, a política desenvolvida pelo PT e que o PT quer continuar, não aprendeu com a história, quer continuar aplicando, é a política que leva ao crescimento das forças protofascistas hoje no Brasil. Obrigado, Caio. Então, né?
Mas assim, o quadro político ele está colocado da seguinte maneira. Para você reverter tudo que foi feito aí, esse avanço do golpe, né? Então a direção do PT tem muito clara que assim, nós temos que estar preparados para fazer, assim, nós vamos chamar o povo muitas vezes, né? Nós vamos fazer a eleição esse ano, mas assim, no ano que vem nós vamos ter que a gente vai ter que ir por um caminho que se dizia, eu já ouvi muito de que assim, no Brasil não dá porque é mais complexo do que nos nossos vizinhos, mas a gente chegou a um ponto em que isso não vai ser mais possível, essa briga vai ter que ser comprada. Isso já está anunciado pela direção do PT, nós vamos ter que revogar essa PEC, vamos ter que revogar a perda de direitos trabalhistas, isso quem vai ser chamado para isso é o povo, né? Então nós vamos ter que chamar, nós vamos ter que criar dispositivos legais para que através de emenda, de referendo, porque o governo tem muita clareza, né? O eventual governo petista tem muita clareza de que não vai ser possível dar conta de todos os desafios que tem pela frente se isso não for feito. Agora, isso joga um elemento imponderável aí, que é a questão: qual é o parlamento que nós vamos ter, qual vai ser a disposição das principais organizações populares, sindicais, sem terra, sem teto, né, para fazer para fazer esse engajamento da população para comprar essa briga. Essa briga vai ter, na verdade, a gente sabe que é uma série de etapas que estão colocadas aí. Uma etapa agora é disputar a eleição, eu acho que nós vamos ganhar, né, porque o trabalhador, o povo mais humilde do Brasil tem muito claro que o PT para ele é a coisa mais importante. Então podem bater, pode fazer o que quiser, mas não vão convencer o trabalhador nos rincões, né, de que o governo Lula foi, né, o trabalhador sabe que o ganho de vida que ele teve para a família dele, para o entorno dele. Então assim, isso está assim, cravado com letras de fogo em cada família, em cada lar do Brasil. Então isso está muito claro. E é por conta disso que, mesmo com o Lula preso, nós estamos virando o jogo e vamos ganhar a eleição. Então eu acho que é isso. Eu acho que assim, a gente vai para esse confronto, né, com o atual estado de coisas. Nós vamos ter que nos confrontar com o parlamento, né, nós vamos ter que promover referendos revogatórios, plebiscitos, né? E isso vai jogar um elemento imponderável aí na conjuntura, né? Assim, é uma coisa que a gente é meio imprevisível, mas o que tem muito claro dentro do PT, aí, acho que o companheiro não é só comigo que ele diverge, ele deve divergir até com o Boulos, né? Porque pro Boulos não tem clareza nenhuma do que o Bolsonaro representa o fascismo, né? E o Boulos, eu quero deixar claro aqui que foi assim, dentro do PT, muita gente falava, a gente ficou muito satisfeito com a postura que o Boulos teve em todo esse processo de ataque ao PT, ao Lula. O Boulos foi um companheiro assim, em que pese as críticas que ele tem no partido, a posição do Boulos foi politicamente corretíssima, né? A gente tem muita admiração e respeito pelo Boulos, mas já tínhamos, inclusive antes do Boulos estar no PSOL, pelo movimento do MTST e por várias ocasiões em que a gente teve a possibilidade de construir com Boulos coisas práticas, políticas, assim, e temos bastante confiança na posição política do Boulos. E é isso. Tá bom. Vamos lá. 5 minutos para você. A PEC do fim do mundo, eu prefiro chamar do apocalipse, né? Ela é a melhor expressão dessa proposta de criar um capitalismo neocolonial dependente, com uma mão de obra totalmente submetida ideologicamente, repressivamente, né? Neoliberalismo para o estado de exceção. E esse processo, nós estamos trabalhando uma luta ideológica, acontece o quê? Você não tem investimento em educação, em saúde, em pesquisa científica, em conservação museológica, significa o quê? O sucateamento de todo o setor público.
Nesse sentido, se torna emblemático o episódio do incêndio do Museu Nacional. Por que ele ardeu em chamas? Ele ardeu em chamas porque não havia verba de manutenção. Três instituições, a própria reitoria da UERJ, a moradia estudantil, o laboratório, haviam pegado fogo antes, porque não tem esse material. Ora, e essa jogada neoliberal para fazer privatização do serviço público aconteceu o quê? Quem foi acusado? Roberto Lerner, que é um dos melhores reitores do Brasil na defesa de universidade pública. É o sujeito que provou que pode ser triplicada a capacidade concreta das universidades federais nesse momento. Então, esse processo da PEC, ela é um congelamento, é gente morrendo na fila. Aqui em São Paulo nós conhecemos isso, na monarquia tucana. Mas é principalmente o quê? Um momento para justificar o quê? Já que não funciona, já que não existe, vamos criar OS, vamos privatizar. O caso da universidade pública, ela está sendo sucateada para manter algumas como instituições de elite e o resto seguir o modelo protonizado. Vamos voltar a isso. Esse processo é um processo de luta de classes. Eu tenho concordância com o Caio a respeito de que os governos petistas facilitaram, favoreceram, tiveram eu não conheço outro termo, uma arrogância de achar que dominava a situação com carisma, com negociação, quando os caras estão com um projeto claro. Sim, há conciliação de classes, mas eu acho que a gente precisa ir além. Precisamos pensar que, retomando o velho Gramsci, um autor que eu gosto muito, um uruguaio, que escreveu em 1964, a conquista do Estado, o René Dreyfus, há um projeto dos setores de direita. Eles formam um bloco histórico, formam a hegemonia, que é justamente o caráter negativo da conciliação de classes que não permite que nós percebamos o projeto próprio. Desde a imposição da subjetividade neoliberal no dia a dia, as pessoas pensam como empreendedores, a gente usa esse vocabulário, nem percebe, a gente brinca, vamos tirar vocês da zona de conforto. Então, essa luta ideológica maior não é só convocar quando alguém precisa, é uma luta cotidiana com um trabalho de base. O camarada citou Lenin, mas é importante que um dos princípios do leninismo é o trabalho de base, porque é o trabalho que torna a teoria revolucionária uma vivência concreta. Então, é isso que a esquerda brasileira precisa retomar, não é chamar a classe só quando, vou usar uma expressão lá do interior, da minha avó, quando a água bate na bunda. Tem que ser um processo permanente, uma processualidade, porque nós, como disse o Mourão falou, acho que ele é sincero, pelo menos nós somos os profissionais da violência, a gente está lidando com esses caras. E nós somos o quê? Os profissionais da mobilização e da organização. E nós esquecemos isso. Não é só chamar um cara para o governo. Eu acho que o pior aspecto é deixar de organizar a classe como classe, não como consumidores, não como uma falsa classe média endividada. Eu andei participando da luta pelo não fechamento do Hospital Sorocabana, que é um hospital que não está longe daqui e serve de cobertor para essa região. Por coincidência, é o hospital que eu nasci. Então, eu vejo muito, o camarada colocou a questão de nós não temos mais o proletariado fabril, mas se voltarmos para a Revolução de 17, a eclosão são as mulheres que estão reclamando do preço do pão. E vão lá e fazem lá a fundunça e começa e se coloca. Então, o grande lema que Lenin vai aglutinar é paz, pão e terra. Então, por quê? Porque essas palavras trazem mediações com necessidades concretas. Necessidades concretas que são alimentação, saúde, creche, moradia, transporte público. Então, se nós esperarmos, porque com o índice de desemprego crescente, com o índice de informalização crescente, é só uma leitura muito mecânica que o cara vai pegar um torno, vai ter um zig-dum no torno, que sou um revolucionário. Porque esse processo é dialógico, Eu sou pesquisador e descobri que o Vygotsky se baseou no Lenin do que fazer para desenvolver a teoria dele de zona de desenvolvimento próximo. Ou seja, isso se coloca. Nós precisamos saber falar a língua das necessidades práticas objetivas. Muitas vezes abandonar certos pós-modernices, certas coisas esotéricas, e irmos para as coisas concretas. É o que a direita está fazendo. Jogando uma falsa consciência, que é uma solução empreendedorista. A gente precisa começar a pensar que isso aqui. Para termos isso de verdade, precisamos transcender.
A primeira forma de consciência é o quê? Isso aqui não pode ser mercadoria. Primeiro trabalho. Isso é direito seu, você tem direito. Você pode não estar trabalhando, você pode... não, isso é um direito seu. O limite é a transcendência, é a preparação. Isso foi o processo da Rússia da década de 10. Nós quisemos voltar para um exemplo. Isso foi o processo em Cuba. Todo mundo acha que a vanguarda foi quando os caras desembarcaram do navio e foram. A vanguarda se formou quando eles entraram em diálogo com aqueles camponeses expulsos da terra e começaram, olha, fazer escolas, cuidar da medicina, cuidar do tratamento médico. Então, eu gosto de dizer, o socialismo talvez seja a mais sofisticada elaboração filosófica que a humanidade desenvolveu, mas ao mesmo tempo é a coisa mais simples e objetiva que a humanidade desenvolveu, porque ele é compreensível. Né? É a materialidade sendo libertada de grilhões. Então, o que é o trabalho? O Partido Comunista Brasileiro ele ficou famoso porque ele fez isso. É uma coisa muito esquecida, a gente vê muito as decisões da direção, né? Os comitês democráticos populares, o trabalho que era feito nos morros do Rio de Janeiro, nas comunidades. Né? Nós vimos uma coisa da década de 70 que levou à origem, inclusive, do PT, movimentos contra a caristia. A primeira vez que as panelas foram brandidas no Brasil era por mulheres operárias porque estava vazia. Então, nós já fizemos isso, não é algo a descobrir, é começar a voltar para certas tradições. Né? Aqui na Zona Sul, o pessoal do PCdoB fez todo um trabalho, que era uma área tremendamente industrializada, a região do Socorro. Então, porque o trabalhador ele não está só na fábrica, ele está na moradia, está no campo de futebol, está preocupado com a escola do filho, que ele quer que o filho tenha um destino menor do que ele, a mãe está preocupada com a creche. Então, os espaços de sociabilidade dos trabalhadores dão a nós a possibilidade de a gente pensar como avançar e nos enraizarmos. Porque não é o PT que vai derrotar o fascismo, nem o PCB, nem o PSOL, nem qualquer organização. É a classe trabalhadora. O nosso papel, nós somos organizações de classe. O papel da vanguarda é organizar, não é substituir a classe. Então, o trabalho de base é com coisas concretas. Obrigado, Maurício. Para falar de relações internacionais, né, e da questão das relações sociais, machismo, a xenofobia e o racismo. Né? A gente sabe aí que os marxistas latino-americanos, a teoria marxista da independência, tiveram uma contribuição muito interessante para o marxismo, né? Mostrando que que o subdesenvolvimento ele é atrelado ao desenvolvimento. Não existe isso, você é subdesenvolvido, você vai se desenvolver. Não, não. Existe um desenvolvimento do subdesenvolvimento. O subdesenvolvimento é uma parte, né, do sistema global, uma parte que se dedica à produção de matérias-primas, etc., enquanto outra parte, né, Europa, Estados Unidos, Japão, etc., produzem, né, produtos com alto valor agregado, etc., e cada vez eles se tornam mais ricos, mais fortes, a gente cada vez mais pobre, mais frágil, mais dependente. Enfim, as duas coisas são atreladas, existe uma estrutura que não pode ser mudada facilmente. Não adianta, nem que a gente fizesse uma revolução no Brasil, como a Venezuela está tentando fazer, você vê, tem uma guerra econômica, destrói o país, destrói a economia do país, é isso que acontece. Então, uma forma que está surgindo, aí alguns analistas estão falando disso, parece ser bastante interessante, é esse reordenamento da política internacional, né, que permite essa periferia, ou pelo menos a semi-periferia, na qual o Brasil está se incluindo, né, os BRICS, etc., de enfrentarem, de terem um pouquinho mais de flexibilidade nas suas políticas, né, de enfrentarem o imperialismo norte-americano aliado com a Europa ocidental. Os Estados Unidos decaíram, perderam poder, muitas guerras, o dólar está decaindo, enfim. Está se abrindo aí uma multipolaridade com a China, a Rússia, enfim, a Turquia, Irã, e aí o Brasil, enfim, os BRICS, né, a África do Sul. É um momento que a gente tem de tentar ser um pouco mais autônomo, tá? Então eu queria que vocês falassem um pouco dessa política que, no meu ponto de vista, foi uma das coisas mais acertadas do governo Lula, foi essa reorientação da política externa, né, altiva e ativa, apesar do Haiti, que, no meu ponto de vista, foi um grande erro, mas tirando o Haiti, no todo foi um alinhamento bastante interessante, o Mercosul, né, o IBAS, né, Índia, Brasil, África do Sul, enfim.
E também que vocês dessem uma palhinha sobre esse declínio, né, desse discurso fascista. Para mim é um discurso fascista assim, em vários aspectos, embora, claro, não seja aquele nazismo alemão dos anos 30, mas né, essa depauperação, né, cultural, ética, né, machismo, racismo, tratado como uma coisa normal, xenofobia contra os venezuelanos. Queria que vocês dessem uma palhinha disso também, tá? E depois a gente encerra. Então, por favor, o Maurício pediu para falar primeiro, né? Então, eu acho que você coloca, eu concordo, aqui no Brasil nós estamos no laboratório, está surgindo o fascismo do século XXI. É uma coisa rara, né? Uma coisa que eu nunca havia visto na minha vida, que já está cumprida, foi movimentos de xenofobia no Brasil, o que aconteceu com os venezuelanos em Roraima, mas também o que acontece com naturais de países africanos, aqui em São Paulo, etc. A política externa desses anos, ela rompe um alinhamento tradicional que foi reforçado no FHC com o movimento dos Estados Unidos, né? A gente rompeu, então não foi, eu participei disso, o plebiscito da ALCA, a gente não aceitou o consenso de Washington, pelo menos no primeiro momento, né? Também isso vem também de uma reflexão do Itamaraty, do pragmatismo responsável. Agora, o quanto dessa política foi só pragmatismo, porque favoreceu negócios de uma certa burguesia interna, e o quanto isso realmente era uma vontade de investir, aspas, num suposto mundo multipolar. Eu acho que ainda existe uma incógnita, mas de qualquer forma, aquele movimento de política externa era bem mais interessante do que nós temos hoje, que foi no começo desse século, foi uma brecha. Os Estados Unidos estavam concentrando no Golfo, no Irã, no Afeganistão, e começou meio que por acaso governanças, vou usar um nome bem genérico, governanças progressistas. Um modelo aí com certas limitações. Então essa brecha que permitiu esses governos na América Latina acabou. Os caras, o imperialismo estadunidense, ele está hoje cercando novamente, né? Inclusive com uma coisa que é pouco divulgada, com a instalação de bases militares na tríplice fronteira na Argentina, na Terra do Fogo, né? O Brasil com Alcântara. Então, nesse sentido, é preciso, como uma proposta de enfrentamento, retomar a independência. E, de novo, a gente vai chegar nesse tema porque uma proposta de reestatização. A venda da Embraer foi uma venda de perda estratégica. Reestatizar a Embraer, reestatizar a Petrobras, significa se chocar com esses interesses. E agora, nós vamos buscar aliados, mesmo que de forma pragmática, com a Índia, com a África do Sul, porque, na verdade, isso está sendo cortado. O investimento tem que quebrar qualquer governo progressista na América Latina, no novo modelo. O Macri está dando exemplos aí de que é um governo entreguista, um governo neoliberal, e está lá. A última notícia que eu vi antes de vir para cá, a secretária de Defesa está convocando as Forças Armadas para fechar as entradas em Buenos Aires amanhã. O presidente do Banco Central caiu hoje, caiu agora à tarde. Então, situações de conflito, de confronto, estão se armando. E com certeza com o braço do imperialismo. Independente da variação que nós possamos ter da natureza da experiência venezuelana, a soberania nacional daquele país está ameaçada por um golpe com um suporte logístico claro, americano, isso está nítido, e espero que isso não aconteça, com suporte de um futuro governo de direita no Brasil. Esse quadro eu tenho um certo temor. Então, a questão que se coloca agora, nós não temos, até no nosso trabalho de base, na nossa discussão política, a esquerda brasileira ela trata muito pouco da questão do internacionalismo, da questão do enfrentamento com o imperialismo. Embora o PP tenha feito uma política internacional interessante, mas ele não colocou essa discussão na baila, na arena pública. E nós temos, até para discutir na luta ideológica, nós temos como modelo, inclusive para pessoas que estão em comunidades, de sociedade de sucesso, a sociedade norte-americana. É um valor ideológico. Então a gente acha como retrógrado de experiências de solidariedade na América Latina, porque o nosso modelo é o shopping center. Também é parte de uma luta ideológica. Acho que deu meu tempo. Você aproveita já eu quero agradecer aqui a convite do núcleo, do projeto.
para mim é uma experiência maravilhosa. Eu peço desculpas, eu estou com uma agenda corrida, eu tenho que ir em casa, pegar as coisas. Você disse que vai ser eleito, então? Rodoviária. Não sei se eu vou ser eleito. O importante é que a classe seja eleita, a perspectiva de classe seja eleita. E o trabalho é feito nesse sentido, da gente dar um plus, dar um salto de qualidade política no país. É importante a discussão dos candidatos às eleições proporcionais, lembrando que o parlamento e a toga se uniram num primeiro momento desse golpe. O sabre ficou escondidinho, mas o primeiro momento foi o parlamento e a toga. Então, agradeço a presença de todos vocês aqui, que me ouviram com paciência, né? E foi uma experiência maravilhosa com camaradas que eu respeito, né? Alguns mais próximos, outros com divergências, mas eu acho que o importante é esse espaço. Já faz